Olá, primeiro ano, Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Unidade São Miguel, seguindo com História. Vamos pegar o nosso livro, texto, livro 2, História 2, capítulo 6, a origem do feudalismo. Muito bem. Como é que o feudalismo começou? Né? O que o caracterizava? A Idade Média, né, é um dos períodos mais bonitos da história. Vai ali do século V até o século XV, são 1000 anos. E é um período assim que as pessoas têm muitas coisas, fala-se muita coisa, né? Muitos mitos, muitas fantasias são levantadas, inventadas a respeito desse período. Mas a maior parte daquilo que as pessoas comentam, a maior parte daquilo que o cinema mostra, né? Aliás, fala em cinema, os três assuntos que mais Hollywood já fez filmes são, por ordem, a Segunda Guerra Mundial, o Império Romano e a Idade Média. Mas, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, que quase tudo que se fala no cinema é verdadeiro, talvez porque é um período recente e muito documentado, quase tudo que a gente assiste no cinema sobre a Idade Média é mera fantasia. Ok? Mas isso não importa, vamos direto ao que nos interessa realmente, que é saber das origens do sistema feudal. O feudalismo se origina da seguinte forma. Lá pelo século III, o Império Romano está em processo de decadência, de desagregação. Na verdade, quando a gente fala de decadência, as pessoas pensam assim, fome, em indústrias falidas, campos abandonados, casas caindo. Não, não era isso. O que é a decadência do Império Romano? Eles estavam ricos demais, muito ricos. Eles nunca tinham acumulado tanta riqueza quanto no final do século III, dessa nossa era depois de Cristo. Eles estavam tão ricos que perderam três coisas. Primeiro, perderam a vontade de fazer guerra. Por que as guerras? Por que eles perderam a vontade de fazer guerra? As guerras eram cada vez mais longe de casa. Porque tudo que tinha por perto, os romanos já tinham conquistado. Então, cada vez que ia para a guerra, era cada vez mais e mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Quando a guerra é muito longe, você tem três problemas. Primeiro, ela fica cara, correto? Fica muito caro fazer uma guerra longe de casa. E, em segundo lugar, fica muito desgastante, muito cansativo, porque você vai, mas vai precisar voltar. E, em terceiro lugar, como ela é cara e desgastante, ela precisa ser muito lucrativa para valer a pena. E o que acontecia? Esses povos que viviam muito longe do Império Romano eram chamados bárbaros. Muitos desses bárbaros não tinham a menor noção do que era, qual era a diferença de ferro para ouro. Eles nem sabiam o que era ouro. Eles não tinham objetos de valor, não desenvolveram a cerâmica, não desenvolveram a metalurgia. Eram povos violentíssimos que viviam em tribos guerreiras, assim, o tempo todo agitados. Como é que se escraviza uma pessoa dessa? Ele nunca trabalhou com rotina, não tem a menor cultura de trabalho produtivo. Ele só sai de casa para trabalhar quando é para caçar, ou para pescar, ou fazer guerra. Então, nesse sentido, esses bárbaros pareciam um pouquinho com os índios brasileiros. Eram povos que não tinham cultura do trabalho sob disciplina, sob comando de alguém. Entendido isso? Não é que eles eram preguiçosos, é que eles não tinham cultura do trabalho como qualificação de tempo, numa produção determinada, num tempo determinado, num lugar determinado. Onde é que o índio caçava? Onde tivesse caça. Onde é que o bárbaro caçava? Onde tivesse caça. Mas quando você é escravo, você planta onde? Onde teu senhor mandar plantar. É isso? Que hora você começa a trabalhar? A hora que ele mandar começar e para, na hora que ele mandar parar. Então isso é um choque cultural muito grande. Isso explica por que os romanos pararam de fazer guerras. Ok, então esse é o primeiro aspecto. Roma está muito rica, mas não tem mais guerras. Sem guerra não tem novos escravos. E na medida que Roma foi ficando sem escravos, a produção, aí sim, a produção começa a ter problemas. Ok? E aí, sem dinheiro no caixa, o exército romano começa a diminuir de tamanho. Os imperadores já não conseguem mais proteger a fronteira de Roma. E o que vai acontecer? Alguns desses povos bárbaros
percebem a existência dos romanos e começam a atacar o Império Romano. Eles não têm o objetivo de dominar o Império Romano, de se tornarem os novos imperadores. Não, eles vêm chegando aos poucos, vão entrando e vão participando da vida romana. E de vez em quando ele rouba um pouquinho aqui, faz um saque acolá, destrói uma cidade acolá, toca fogo em outra. Resultado, as cidades, pouco a pouco, foram se tornando lugares inseguros para se viver. O que as pessoas tiveram que fazer? Mudar da cidade para o campo. A gente estuda isso em geografia como êxodo urbano. Quando sai do campo para a cidade, êxodo rural. Quando sai da cidade para o campo, é êxodo urbano. Ok, então as cidades começam a diminuir. Porém, quando o romano chega no campo, ele não tem terras. Ele não tem mais terras. Ele, na verdade, nunca teve terra. O que ele vai fazer no campo? Ele vai fazer um casamento. Porque ele não tem terra para trabalhar no campo e nem tem emprego, nem o que comer na cidade. Mas ele tem a força de trabalho. E quando ele chega no campo, ele encontra um senhor de terras, que tem muitas terras, mas não tem escravos. Então esse camarada que veio da cidade vai trabalhar no campo, no lugar do escravo. Porém, já fazia 500 anos, em Roma, na verdade um pouco mais de 500 anos, quase 700, que em Roma era proibido escravizar romanos. Não se podia, um cidadão romano não podia ser escravizado, não podia ser açoitado, e se fosse preso, tinha que ser julgado com direito à defesa. Isso eram os direitos dos cidadãos romanos. Então, como é que eles vão fazer, se não pode escravizar? Vai surgir uma nova relação de trabalho. É o chamado colonato. No que consiste o colonato? Você é dono da terra, eu trabalho na sua terra. E aquilo que eu produzi, eu divido. Uma parte fica para você e uma parte fica para mim. A parte que vai ficar para mim é suficiente apenas e tão somente para que eu e minha família comamos durante um ano, até a próxima safra. Ok? E o restante fica para quem? Fica para você. Aí, com essa parte que você recolhe, você paga o seu exército, você vai contratar soldados que também vão trabalhar quase de graça só pela comida, e você mantém a sua casa, se mantém pessoalmente. Tá bom? Por que os donos de terra tinham que contratar exércitos? Justamente pelos ataques dos bárbaros. Cada um passou a se defender como podia, porque o imperador romano já não era mais capaz de defender todo o império. Então, este sujeito, olha só, nós temos aí 3 elementos. Nós temos o dono da terra, nós temos o soldado mercenário do dono da terra e nós temos o colono. Esses 3 elementos, com o passar do tempo, vão sofrer uma transformação. Que transformação será essa? Onde você vê o dono da terra, que na época chamava signori, e a terra chamava-se ville, ou villae, conforme está escrito no seu livro. Essa ville vira feudo. O dono da terra vira senhor feudal. O colono vira servo. E o mercenário vira cavaleiro. Então todo mundo ganha um novo papel quando a Idade Média começa para valer, quando o feudalismo começa para valer. Mas a origem é essa. Só mais um acréscimo de uma informação. Neste processo todo, vale lembrar que o cristianismo se torna um fator fundamental na construção do feudalismo. Por que o cristianismo? Porque ele destrói as antigas bases da cultura romana, ok? O hedonismo, o estoicismo, ele destrói aquela noção de superioridade da classe dos nobres em relação aos plebeus e vai dizer que todos os homens são iguais. Então são essas mudanças fundamentais. Bons estudos, boas férias.